Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturarem R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e o tema de hoje é o passo a passo para fidelizar o seu paciente e faturar R$ 10.000 por mês. Primeiro, eu quero que você entenda que fidelizar o paciente na fisioterapia não significa atender esse paciente para o resto da vida, para que ele faça ali um tratamento contínuo para o resto da vida. Com exceção do Pilates, que é uma atividade física, é benéfico que esse paciente fique, então, executando essa atividade sempre que ele puder. Agora, quando nós estamos pensando em fisioterapia pediátrica, fisioterapia na saúde da mulher, osteopatia, terapias manuais diversas, nós temos que pensar que normalmente o paciente ele chega para resolver uma situação isolada, uma dor, uma dificuldade de movimentação. E então o paciente chegando, ele vai executar ou não o tratamento e ele vai embora. Nesses casos, fidelizar o paciente é basicamente você gerar experiências positivas desde o primeiro contato, que vai ser via WhatsApp, rede social, telefone, ou então o primeiro contato que ele tem com você dentro do consultório até o momento da alta. E quando você gera essa experiência positiva para esses pacientes, sempre que ele tiver a oportunidade de indicar para amigos ou familiares, sempre que alguém falar assim, nossa, eu tô precisando tanto de um fisioterapeuta, a primeira coisa que ele vai dizer, eu tenho um ótimo para te indicar. Ou então, quando esse paciente precisar novamente do seu serviço e ele lembrar e te escolher novamente. Isso é fidelizar o paciente, gerar essas experiências positivas, fazer com que ele indique o seu serviço, seja um propagador e volte sempre que tiver necessidade, escolhendo você como fisioterapeuta ideal para fazer o tratamento dele. Aquela sensação de, nossa, eu escolhi o profissional certo para cuidar da minha saúde. Então é isso que eu quero que você entenda durante esse processo. E eu vou trazer aqui detalhadamente cada uma das etapas que existe nesse processo, que são exatamente 6. E como você pode acolher esse paciente, dar informações necessárias para que então ele percorra cada uma dessas 6 etapas. Então, a primeira etapa é aquele momento do qual o paciente chegou até você. Seja por indicação de um profissional, de um amigo, porque encontrou o seu nome na rede social ou então no Google, e ele está estabelecendo esse primeiro contato via o WhatsApp. Normalmente a pergunta do paciente é: olá, gostaria de saber qual o valor da sessão e para quando você tem disponibilidade. E a tendência é que você responda exatamente aquilo que esse paciente está perguntando. Olha, o valor é R$ 150 e eu tenho disponibilidade na próxima terça-feira às 10 horas da manhã. E aí vem a resposta do paciente. Ok, vou ver certinho e volto a falar com você. E, de verdade, esse paciente nunca mais volta a te escrever e fazer o agendamento, que seria a segunda etapa. E você pensa, tudo bem, né? Acho que normal, o fisioterapeuta normalmente ele não entende muito que aqui é o seu posicionamento que determina esta reação do paciente, esse afastamento, fazendo com que ele busque, então, por outro caminho, outro profissional ou busque um médico, uma outra especialidade para que resolva o problema dele. Ele não deu sequência ali porque ele não encontrou um profissional que de fato entregue aquilo que ele precisa. Então, esse vai ser o primeiro contato com o paciente. E para você não cair nessa cilada, eu já vou falar a melhor maneira para você responder, então, para que a gente consiga passar esse paciente para a segunda etapa. Então, quando o paciente foi lá e te perguntou: olá, gostaria de saber qual o valor da sessão e disponibilidade, ao invés de você responder aquilo que o paciente está perguntando, você vai pesquisar o nome dele, se for no WhatsApp, ele normalmente tem escrito, ou você mesmo pode perguntar: você poderia me dizer o seu nome, por gentileza? Aí a pessoa vai falar: meu nome é Ana. Ou se já estiver ali, você escreve: Ana, eu vou te explicar tudo certinho, mas antes eu gostaria que você me dissesse como eu posso ajudá-la. E aí sim a Ana vai trazer um pouco do histórico dela, trazendo informações do que fez ela buscar você como profissional e buscar o seu serviço.
E então, contando essa história, ela pode te dizer: olha, tô há 3 meses com um formigamento no membro superior direito, no braço direito, ela vai dizer. Já fiz uso de alguns medicamentos, mas não resolve. Então, você já criou esse primeiro acolhimento, que é trazendo o nome dela. Segundo, é perguntando a história, se interessando pela história. Então, tudo isso vai gerando essa atenção especial que o paciente não está recebendo com outros profissionais. E a hora então que ela te conta a história dela e você vai dar uma devolutiva, é importante que essa devolutiva seja mostrando para esse paciente que está estabelecendo esse primeiro contato como você pode solucionar e por que você deveria de fato ser o escolhido para que ela então dê sequência no agendamento. Então você pode trazer informações, olha, legal, eu atendo muitos pacientes que têm formigamentos. Normalmente os resultados são muito positivos, então a gente precisa avaliar a região cervical, avaliar toda a musculatura ali do braço para ver se existe alguma musculatura contraída da qual a gente possa trabalhar. O valor da sessão é R$ 150 e eu tenho disponibilidade para a próxima terça-feira, às 10 horas. Então, olha quantos dados você modificou desde esse primeiro contato. Você perguntou o nome, você perguntou a história, você deu uma breve solução. Inclusive, ao falar, olha, eu atendo muitos casos como o seu, você gera também uma autoridade naquele assunto, mostrando que você tem entendimento para solucionar este caso. E aí, por fim, a disponibilidade e o preço, que era o que o paciente tinha apresentado anteriormente. E agora a gente entra então na segunda etapa desse processo. Que nada mais é, o paciente agora vai fazer então a decisão de agendar a primeira sessão com você ou não. A tendência, gerando toda essa conexão com o paciente, é que o agendamento aconteça. Então ela vai escrever: pode agendar na terça-feira às 10 horas. E aí fizemos então a passagem do paciente para o segundo contato. Ele já entendeu nessa fase do agendamento como funciona o seu serviço, ele já entendeu o preço, a disponibilidade e agora então é esperar o dia da sessão e comparecer na primeira consulta. É um momento bem especial também junto com o paciente. Por quê? Esse paciente chegou ali. Primeira coisa é estar com o ambiente organizado, dando uma sensação para o paciente de tá tudo dentro dos conformes aqui. Porque um ambiente mal organizado, bagunçado, também gera uma má impressão, uma experiência negativa para o paciente. Então, você também se posicionando como um ambiente estando organizado, você com jaleco limpo, arrumado, estando com uma postura firme frente ao paciente, você também vai gerando essas experiências positivas. Então, o paciente entra para a avaliação e tudo o que ele espera de você enquanto profissional é que você saiba, no mínimo, o que está fazendo e quais são as melhores orientações para dar para esses pacientes. Então, o primeiro cuidado que você deve tomar nesse momento, o paciente está sentado ali para você começar a construir a anamnese dele, é ouvindo a história desse paciente, praticando a escutativa. Deixa o paciente trazer todas as informações necessárias, as quais você vai utilizar posteriormente. Faça um contato visual com esse paciente, dando para ele essa sensação de atenção. Ele está interessado naquilo que eu estou falando. Um posicionamento ereto, porque se você está com um posicionamento mais arqueado, você gera insegurança e o paciente percebe isso. Então, o seu posicionamento vai dar para o paciente, na verdade, a certeza de que ele pode dar os próximos passos. Então, o seu posicionamento, ok, sala super organizada, ouvi a história do paciente com atenção, vou para a avaliação física desse paciente. Faço toda a avaliação e agora, então, eu vou separar os 10 minutos finais da consulta para que eu consiga explicar para o paciente todas as informações necessárias. Mas, Karen, o que é informações necessárias? Os 10 minutos finais você vai falar para o paciente: olha, pode se vestir, senta aqui na cadeira e eu vou te passar todas as informações. A hora que o paciente estiver pronto, você então vai começar a passar. Por que é importante ele dar sequência em um tratamento ou não? Se não for necessário ele executar mais do que 2 sessões, tranquilo, você vai falar para ele: olha, o seu caso é bem tranquilo, eu quero te ver na próxima semana,
reavaliar, ver como que você ficou mediante as técnicas que foram aplicadas hoje e se tiver 100% você está liberado. Ok. Se for um paciente que requer mais atenção, como pacientes, por exemplo, com dor crônica, que requerem um cuidado maior, uma atenção maior, você precisa explicar o porquê é importante um tratamento para esse paciente. Então, uma vez que ele sentou ali, a primeira coisa é explicar a minha avaliação de forma que esse paciente compreenda o meu linguajar, ou seja, não utilize muitos termos técnicos, como gonartrose, espondilolistese, radiculopatia, vaginismo, plagiocefalia. Traduza esses termos para o seu paciente. Ele não vai compreender. Então, diferente de você falar assim, Ana, é o seguinte, eu fiz a sua avaliação exatamente ali onde você sente dor, é porque a gente tem um nervinho comprimindo, te dando essa sensação de formigamento que desce para a perna, mas a questão principal, ela deve ser tratada na região lombar. Então, eu dei um motivo do porquê é importante ela fazer essa sessão, esse tratamento. E agora eu preciso trazer alguns dados dando direcionamento. Quantas sessões são necessárias nesse tratamento? Com qual frequência a Ana precisa voltar para fazer o tratamento? Semanal? Quinzenal? Só daqui um mês? Quanto vai custar isso para ela? Qual é a forma de pagamento? E então a gente vai dar o direcionamento se precisar de mais alguma orientação. Então, na prática, o que você vai falar? Ana, na avaliação eu identifiquei aqui que o nervinho está sendo comprimido, então a gente precisa trabalhar muito bem a região da lombar, trabalhando a musculatura, trabalhando as articulações para a gente tirar essa compressão do nervo que está te dando essa dor e esse formigamento nos membros inferiores. Para isso, eu preciso que você faça um tratamento de 6 sessões, sendo realizadas uma vez por semana, toda segunda ou terça-feira. Se você cobra, por exemplo, R$ 150 a sessão, isso vai te custar R$ 900 o plano de tratamento de 6 sessões, que pode ser pago em 3 vezes no cartão com 5% de desconto, ou no Pix, eu consigo te dar 10% de desconto, ou então você pode fazer o pagamento na sessão isolada, como você prefere fazer. E então você fica bem quietinho aqui para deixar ela fazer a escolha dela. Só que você já deu o direcionamento para esse paciente. Inclusive aqui eu já estou falando para vocês a quarta etapa. Desde que ela compareceu, eu avaliei, a quarta etapa então é a apresentação, que foi isso que eu falei para vocês, juntamente do fechamento, né? Dando para o nosso paciente essas escolhas de formas de pagamento. E então eu deixo o meu paciente fazer a escolha dele. Vai pagar à vista, vai pagar parcelado. E ele vai decidir mais uma vez se dá continuidade no tratamento com você ou não. Ah, eu vou pensar certinho. É importante que você entenda qual é o motivo que faz o paciente não fechar o tratamento. É muito comum o paciente falar assim: ah, eu tô sem dinheiro agora, por exemplo. Você pode falar: se eu parcelar em mais vezes, isso te ajuda? Então, sempre vai buscando uma solução para essas objeções que o paciente pode trazer. Ah, meus horários estão muito apertados. Qual seria um horário mais tranquilo para que a gente faça esse agendamento e você consiga dar continuidade no tratamento? Então, não deixe que o paciente fale, ah, vou arrumar um tempinho aqui na minha agenda. Não, ajude ele a encontrar uma solução para isso, de tempo, de dinheiro. E então, o paciente fecha a sessão. O plano de tratamento fazendo pagamento lá de R$ 900 em 3 vezes no cartão de crédito. Aí é importante que você tenha a maquininha. Ou então, cheque, que é uma coisa mais difícil hoje das pessoas terem, ou é Pix ou é cartão. Então, é importante ter a maquininha. Lá na clínica funciona muito bem a maquininha, porque daí já na primeira consulta o paciente já executa esse pagamento e antes mesmo dele sair, todas as próximas 6 sessões já devem ficar agendadas. Ah, então você pode vir toda terça-feira às 10 horas? Posso, toda terça-feira às 10 horas. Excelente. Você já cria, então, esse horário fixo durante as 6 semanas para esse paciente. E aqui a gente tem vários benefícios com isso. Primeiro, eu vou fazer o acompanhamento do paciente em 6 sessões, entendendo se o paciente está ficando satisfeito com o resultado que está sendo entregue. Então, eu consigo, inclusive, ali mudar uma estratégia de uma técnica ou outra ao longo do tratamento. Eu consigo entregar um resultado satisfatório para esse paciente.
e eu consigo acompanhar se ele está seguindo as orientações. Olha, eu preciso que você faça uma atividade física. Então, ao longo das 6 semanas, eu vou perguntando, já está fazendo atividade física? Conseguiu fazer caminhada? Como que você ficou após o exercício físico? A dor aumentou? A dor não aumentou? Então, você vai tendo feedbacks semanalmente com esse paciente. Ah, não, ó, Karen, a dor, ela deu uma pioradinha. Então, vamos reduzir um pouquinho essa atividade física, vamos fazer um tempo menor, em vez de fazer 1 hora, vamos fazer 30 minutos e avalia como você fica. Então, você consegue fazer um acompanhamento muito mais próximo desse paciente, fazendo ajustes semanalmente. Então, você vai criando também uma estabilidade na sua agenda, porque você está trabalhando com recorrência semanal. Ah, Karen, mas e se o paciente não precisar fazer um plano de tratamento de 6 sessões? Seja verdadeiro enquanto ao número de sessões. Inclusive, isso é o que faz novos pacientes chegarem até você. O fato de você ser verdadeiro quanto à entrega de resultado e quanto ao direcionamento. Ah, é um paciente que tem uma dor mais aguda, 3 sessões resolveria, 2 sessões resolveria? Excelente. Fale isso exatamente para o paciente. Ele espera que você seja verdadeiro, mas ele também espera que você dê o necessário para que ele resolva a dor ou aquela limitação ali de alguma movimentação. Então, o paciente, ele simplesmente espera que você passe tudo isso. Então, o paciente vem semanalmente fazendo essas sessões, você fez esses ajustes. Agora, então, é o momento de chegar na última sessão, que é o nosso ali próximo passo, né? É o momento da alta. Você fez todo o tratamento, o paciente está satisfeito com o resultado e agora então é a hora de dar alta. E é importante nesse momento você reforçar com o paciente: olha, quando você chegou aqui, você lembra que você tinha essa dor que gerava todo esse formigamento? Isso zerou? O paciente vai falar: zerou. E aquela dor também que você relatava um pouco aqui na região da costela, não sente mais? Não sente mais. Então você também reforça para o paciente essa evolução. E aí, dá as orientações finais para o paciente. E uma vez que você entrega resultados, o paciente está satisfeito, a gente começa, então, o processo de fidelização. Por quê? Isso acontece também durante o tratamento. Sempre que o paciente tem a oportunidade, ele vai compartilhar com os amigos que está fazendo um tratamento com você, ele vai compartilhar com os familiares, ele vai compartilhar a evolução dele, às vezes nas redes sociais. Isso vai fazendo, então, com que novos pacientes venham para fazer o tratamento com você. E mais uma vez, acontece, então, da primeira etapa até a última etapa. Isso sim é fidelizar um paciente na fisioterapia. Primeiro passo, ele passou para o segundo, do segundo, ele foi seguindo até a alta. E da alta ele veio, me trouxe novos pacientes, que seria o sexto passo, indicou outras pessoas, ou até mesmo em algum determinado momento ele fez uma recompra do meu serviço, porque agora ele não tem mais uma dor na região lombar, mas passaram-se, sei lá, 6 meses, agora ele tá com uma enxaqueca e eu voltei para resolver isso. Aqui você entende que você fez o processo de fidelização com esses pacientes. Então, vocês viram que essas 6 etapas, elas devem acontecer em sincronia. E se seu paciente não está passando para as próximas etapas, é importante você entender por que esses pacientes, então, não estão seguindo isso. Eu normalmente faço uma avaliação assim. A cada 10 pacientes que entram em contato via WhatsApp ou via telefone, desses 10 pacientes, quantos fizeram o agendamento? Tem uma mentorada que um dia falou assim: olha, de 10 pacientes, eu consegui fazer o agendamento para 4. Mas desses 4 que agendaram, somente 2 compareceram. E desses 2 que compareceram, fizeram um tratamento até o final. Então, a taxa de conversão é uma taxa muito baixa. Se 10 pacientes entrarem em contato e somente seguiu o que ela está falando, a gente precisa, então, voltar em todas essas etapas e ver o que está faltando para criar conexão, então, com esses pacientes do primeiro contato para o agendamento. No caso dela, por exemplo, até uma mentorada lá de Brasília, ela era muito prática, então o paciente perguntava qual é o preço, ela falava R$ 180. Para quando tem disponibilidade? Terça-feira às 10 horas. Ah, então tá bom, eu vou ver e volto a te ligar. Aí a gente percebeu que o único paciente que fez o tratamento até o final foi o que veio por uma recomendação médica. Então, ele, na verdade, fez aquilo devido a uma orientação de um outro profissional. Ela não estava conseguindo conduzir bem em todas as etapas. Aí fiz esses ajustes na comunicação com ela. Pergunto o nome,
pergunta o que traz esse paciente até aqui, responde então dando uma solução, e aí sim a gente aumentou o número de conversão para dentro da agenda dela. Então, os pacientes começaram a agendar. Aí começamos a trabalhar a parte de apresentação e a parte de fechamento, que é a nossa quarta etapa. E hoje, essa semana, inclusive, ela falou: Nossa, eu me sinto muito mais segura hoje para falar com o paciente do plano de tratamento. E todos os que eu falo, praticamente 100% fecham o plano já no cartão. E os que não fecham estão pagando o tratamento ali, só que sessão isolada. Ou seja, ela conseguiu fazer esse passo a passo de maneira sincronizada, fazendo com que o paciente entenda a importância, criando essa conexão e mostrando para os pacientes que ela é a melhor profissional que pode ajudá-las, né? Mas eu quero que vocês, então, analisem isso. Eu falei aqui como ela fazia de forma errada, como que foi feita essa análise, e agora eu quero trazer também um relato de um outro fisioterapeuta, que é um mentorado lá de Minas Gerais, me mandou um áudio no WhatsApp, super feliz. Karen, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu recebi uma paciente que está com dor há 2 meses, passou pelo ortopedista, o ortopedista pediu ressonância, a paciente pagou R$ 850 na ressonância, fez o tratamento medicamentoso e nada de medicamento melhorar a dor dessa paciente. Então, ela entrou em contato comigo 2 meses depois, eu fiz a avaliação nela e em uma sessão eu entreguei muito resultado. Nossa, mas eu tô muito feliz, a paciente saiu muito feliz daqui. Daí eu falei, sensacional. E como que você então fez o direcionamento para continuar o acompanhamento com essa paciente? Ah, então, Karen, ela vai voltar agora daqui 20 dias. Daí eu, Marcos, como daqui 20 dias? Por quê? Se é uma paciente, na verdade, que está há 2 meses fazendo um tratamento e não está tendo melhora, ótimo que foi entregue muito resultado na primeira sessão. Só que se é uma paciente que eu vou ver só daqui 20 dias, como que eu vou saber se esse resultado foi efetivo, vai ser duradouro? É impossível, eu preciso ter contato com o paciente pelo menos mais uma única sessão e então direcionar, ó, eu quero te ver na próxima semana, avaliar como o seu corpo reagiu mediante as técnicas as quais eu apliquei, e aí sim eu vou te liberar, ou então a gente vai definir um plano de tratamento. Agora, se eu deixo o paciente daqui 20 dias e esse paciente tem dor no meio do caminho, ele vai tomar medicamento, ele não vai pensar, eu vou ligar lá para antecipar a minha consulta. Então, não pode dar um intervalo muito grande em casos como esse. Então, é importante a gente pedir para que o paciente volte pelo menos mais uma única vez para saber se o resultado que foi entregue foi satisfatório, se o paciente conseguiu o resultado que ele buscava dentro daquela sessão. Se foi, ótimo, o paciente está liberado. Se não foi, você continua então da sequência no tratamento desse paciente. Agora, 20 dias fica muito longe para você conseguir fazer o acompanhamento de perto. E por que a maioria dos profissionais, dos fisioterapeutas, na verdade, não direcionam o paciente para fazer um plano de tratamento ou não dão essas orientações no final da primeira consulta? Porque a insegurança normalmente fala mais alto. Então, assim, eu tenho vergonha de falar de preço, eu tenho vergonha. E se eu errar no número de sessões? Falar para o paciente 6 sessões e chegar na quarta sessão, esse paciente já está ótimo. Perfeito, faça nessas 2 sessões finais com ele, na verdade, ou mais espaçado, olha, volta daqui 30 e daqui 30, para você avaliar a durabilidade do resultado, ou então você faz exercícios ativos com esse paciente, que vai ser, inclusive, muito benéfico. Então, você pode, na verdade, criar ali uma maneira de entregar ainda mais resultado para esse paciente. Ah, Karen, mas eu tenho vergonha se eu falar 4 sessões e chegar no final da quarta sessão não ser o suficiente. Então, como que eu falo nesse momento, né? Olha, nós vamos fazer 4 sessões. Ao final da quarta sessão, eu vou reavaliar e, se houver necessidade, você volta de acordo com as minhas orientações. Então, você antecipa que isso pode acontecer.
e o paciente já está ciente, ou seja, o seu paciente ele fica seguro, porque ele sabe quantas sessões vai fazer, qual a periodicidade que ele vem, quanto isso vai custar, quais são as formas de pagamento, quais são as atividades que ele tem que fazer, atividade física, dieta, precisa ou não buscar outro profissional para fazer ali um outro tipo de diagnóstico. Eu sempre, né, por exemplo, essa semana mesmo, atendi um paciente da qual eu pedi uma avaliação com vascular. Então, o paciente precisa passar para o vascular, me dar o feedback do vascular, para eu então dar sequência no tratamento com ele. Eu interrompo o tratamento? Não, continuo o tratamento até que ele passe e volte com esse feedback. Então, tudo isso tem que ficar muito claro nesse primeiro contato com o paciente, quando ele está ali na sua frente, na primeira consulta. Caso contrário, se você simplesmente falar para o seu paciente assim, ó, fiz aqui a sessão de hoje, veja como é que você vai ficar e se precisar você me liga. Esse paciente não vai voltar. Esse paciente não sabe que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que buscar outro profissional, ele não vai adivinhar. Então, quanto mais seguro você passar essas informações com clareza, com um tom de voz firme para esse paciente, mais ele entende a necessidade real de se fazer tudo passo a passo. E esse paciente fica para fazer o tratamento com você, esse paciente te indica para os amigos, esse paciente te indica para os familiares, criando então a chegada de novos pacientes na sua agenda, criando a recorrência semanal desse paciente na sua agenda, criando a estabilidade da agenda nos atendimentos particulares. Agora que você já sabe vender um plano de tratamento para o seu paciente, eu quero fazer aqui uma conta simples para que você entenda como faturar, então, os 10 mil reais com os atendimentos particulares. Se eu fiz a proposta de tratamento para esse paciente que chegou, de 6 sessões, e eu cobro por sessão R$ 150, isso vai dar, então, 6 sessões vezes 150, R$ 900. Se eu tenho 12 pacientes executando um plano de tratamento de 6 sessões, isso me dá R$ 10.800. Então, eu preciso de 12 pacientes. Ai, Karen, mas eu não tenho 12 pacientes que façam 6 sessões. Não tem problema. O que você precisa? De 72 atendimentos no mês para, então, faturar R$ 10.800. Porque tem paciente que vai fazer o plano de tratamento de 6, tem paciente que vai fazer de 4, tem paciente que vai vir 2 vezes somente. Então, ao total, você precisa de 72 atendimentos, cobrando R$ 150, por exemplo, que normalmente é o custo do tratamento no consultório, do tratamento particular, home care. E então você chega aos R$ 10.800, certo? Eu vou fazer aqui, ó, uma retrospectiva de tudo que a gente viu, para que você então faça um breve resumo aí na sua cabeça. Então, é importante você se lembrar que existem 6 etapas no processo desde que o paciente chega. Então, primeira etapa, o paciente vai entrar em contato para saber informações em relação ao seu serviço. Aqui é importante você saber o nome, você saber a história e você, então, dar uma breve solução. Depois, na segunda etapa, esse paciente vai decidir se faz o agendamento ou não. Fez o agendamento. Agora é importante que esse paciente compareça na sessão. Aqui, no comparecimento da sessão, você vai ouvir a história desse paciente, praticar a escutativa, fazer contato visual, se manter firme, tom de voz firme, posicionamento ereto, sala, estruturas organizadas, jaleco limpo, roupa passada. Isso tudo favorece, na verdade, a percepção de valor sobre o seu tratamento. E então, próxima etapa, que é a quarta, apresentação e fechamento. Aqui você vai apresentar um plano de tratamento e vai concretizar a venda do plano de tratamento, seja de 2, 4, 6, 8 sessões. E então, quinta etapa, a alta e sexta etapa, indicação versus recompra futuramente se o paciente precisar. Para que você consiga praticar isso com muita firmeza para o seu paciente, eu vou deixar aqui um passo a passo para você já levantar de dados e que você então consiga testar isso. Então, você vai anotar ali, antes de qualquer paciente chegar, quanto custa a sua sessão? Está definido esse valor? Nos planos de tratamento, como que vai funcionar? Em 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, 10 sessões?
Como que vai funcionar? Qual que é a forma de pagamento? Cartão de crédito, Pix, cheque? Eu tenho maquininha, não tenho maquininha? Então, tudo isso você vai colocar lá. Valor, R$ 150. Segundo, plano de tratamento de 4 sessões vai custar, então, R$ 600. No plano de tratamento de 6 sessões, R$ 900. Forma de pagamento, eu posso dividir em até 3 vezes no cartão de crédito e ainda dar um desconto de 5%. Isso tudo tem que estar na ponta da língua. E por fim, quando você tiver todos esses dados, você chama ali um amigo, um familiar e você então faz a venda para eles várias vezes, para que você então quebre esse bloqueio junto do seu paciente. E aí, quando esse paciente chegar no seu consultório, o que vai acontecer? Você já tem essa parte treinada do final ali, que é essa parte de fechamento, que é onde os fisioterapeutas mais têm dificuldades. Dá um friozinho na barriga, começa a dar um suador, mas conforme você treina isso mais vezes, vai ficando mais fácil e mais natural. E assim você consegue faturar os seus R$ 10.000. Agora que você já entendeu todas as etapas, agora que você já tem um passo a passo para você elaborar o seu plano de tratamento, e agora que você já entendeu como você fatura os R$ 10.000 por mês, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que te impede hoje de faturar R$ 10.000 por mês. Compartilha comigo.